Olá pessoal, no vídeo de hoje estaremos falando sobre um assunto bastante interessante. Estaremos falando sobre a questão do pecado, mas falando de terminologias bíblicas dentro do Novo Testamento. Estaremos falando de terminologias gregas com seus vários significados para pecado, isto dentro do Segundo Testamento, que é indubitavelmente o Novo Testamento. Mas antes, gostaria de pedir a sua atenção, que se inscreva no canal, por favor, canal Felipe Dumbi-FD. Ou, se puder, clique aí por baixo onde está escrito subscrever. Independentemente, existem alguns outros dispositivos que aparece inscrever. Então, se no seu está inscrever, clique aí inscrever. Ou se está subscrever, clique lá subscrever, de maneiras que você venha estar inscrito no meu canal. Porque quando você está inscrito no meu canal, você receberá sempre notificações de todos os vídeos que eu estarei sempre publicando. E aí você vai estar sempre atualizado, que eu já publiquei aí um vídeo, já lancei, já carreguei no YouTube, e você poderá baixar e assistir quando assim puder. No entanto, se você também gostar desse vídeo, faça questão de partilhar o vídeo partilhar o vídeo para as outras pessoas, de maneiras que venham conhecer mais a Bíblia, venham conhecer mais a Deus, enfim. E, no entanto, esse ato de partilhar para as outras pessoas pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Facebook, pode ser qualquer rede social. No entanto, fazendo isso, você estará contribuindo para a expansão do Evangelho. Então, estamos exatamente pregando pelas redes sociais, estamos evangelizando, ensinando a palavra através das redes sociais. Então, também colabore nisso, partilhando, para juntos contribuirmos na propagação do Evangelho a nível mundial. Então, repito, o tema ou assunto de hoje é exatamente a questão do pecado, suas terminologias bíblicas dentro do Novo Testamento. Terminologias que eu estarei apresentando em grego com seus vários significados. Espero que você esteja muito atento. No entanto, eu gostaria de começar com algo que certa vez John Wesley perguntou à sua mãe a respeito do pecado. John Wesley perguntou à sua mãe: mãe, o que é pecado? E, na verdade, a mãe de John Wesley respondeu para John Wesley: se quiseres julgar da legalidade ou ilegalidade de um prazer, adota esta regra, filho. Qualquer coisa que debilite tua razão, que diminua a sensibilidade da tua consciência, obscureça a tua concepção de Deus, ou até mesmo enfraqueça teu gosto pelas coisas espirituais, qualquer coisa que aumente o domínio do corpo sobre a mente, isso é pecado, por mais inocente que em si mesmo pareça. Foi a resposta pelo qual a mãe de John Wesley deu ao seu filho, John Wesley. Na verdade, muita gente tem apresentado conceitos atinentes ao pecado. Mas será que os nossos conceitos exatamente fazem sentido dentro da perspectiva bíblica? Então, quais são as terminologias bíblicas que eu quero aqui apresentar para o pecado no Novo Testamento? O primeiro termo para o pecado acho que você já ouviu bastante. Uma das terminologias bíblicas para o pecado é o termo grego hamartia. Mas, na verdade, o que significa hamartia? Hamartia tem vários significados. E um dos significados de hamartia significa errar o alvo. E este é um dos significados que muitos exatamente conhecem, muitos já apresentaram, seja em sermões, palestras, enfim, errar o alvo. Mas, para além de errar o alvo, hamartia também significa um simples ato de errar, ou até mesmo estar errado. A pessoa está errada. Mas também tem ainda vários outros significados, como hamartia também significa desviar-se do caminho da retidão, e honra inclusive, fazer ou andar no erro. Isso é denominado hamartia.
E ainda até mesmo o ato de desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, é um pecado. E esse pecado é chamado de hamartia. Hamartia ainda carrega significados como aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina, seja em pensamentos ou até mesmo em ação, ato, efeito, neste caso. E ainda hamartia pode significar coletivamente o conjunto de pecados cometidos seja por uma única pessoa ou até mesmo por várias pessoas. No entanto, o ato de errar o alvo é o que muitos, obviamente, chamam de hamartia, como a expressão ou como significado mais comum, mais conhecido. Mas, na verdade, a hamartia ainda ela designa a falha deliberada de um indivíduo em alcançar o padrão de Deus. E isto podemos ver com base a Romanos capítulo 5, verso 12 e nos versos 13. E também podemos ver em primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Aí onde João, na primeira carta de João 1, 9, quando João fala aí, João como o autor descrevendo, se confessar dos vossos pecados, ele, neste caso Cristo, será fiel e justo para perdoar os vossos, que é os nossos pecados, de toda injustiça. Então, aí temos exatamente temos o termo hamartia aparecendo aí, que é pecado, a tradução que nós temos para o português. E ainda podemos encontrar, na verdade, com base em Mateus capítulo 1, verso 21. Mas, na verdade, hamartia também denota a decisão humana, neste caso de ser hostil a Deus. E isto podemos ver com base a João capítulo 9, verso 41, e João capítulo 19, verso 11. Podemos também ver em primeira carta de João capítulo 1, verso 18. Na verdade, a hamartia é universal. Porque quando você lê, por exemplo, aqui Romanos capítulo 3, verso 23, lembrando que Romanos é uma epístola que foi claramente escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. No entanto, aqui em Romanos capítulo 3, verso... Essa Bíblia é nova, as folhas estão escorregando assim um pouco. Exato. Romanos 3, verso 23. Aqui, por exemplo, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, coletivamente. Então, a hamartia é universal. E dentro dessa compreensão do que Paulo descreve aqui em Romanos capítulo 3, verso 23, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, entende-se aqui a hamartia como pecado assim em si universal e seu poder mantendo tendo esse efeito, esse poder de manter a humanidade debaixo do seu jugo. O poder do pecado, na verdade, é tão terrível, tão hediondo, e o seu domínio tão cruel que até mesmo Paulo, como autor desta epístola aqui aos Romanos, quase personifica a hamartia ao dizer que ele reina dentro do contexto também ligado do capítulo 5, verso 21, como por exemplo Paulo descrevendo, verso 21 do capítulo 5, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E a hamartia, ela domina sobre nós como espécie humana, como espécie humana, como seres humanos. E a razão pelo qual Paulo declarou no capítulo 6, verso 14 aqui de Romanos, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, filhos de Deus,
pecado não deve ter domínio sobre nós, que somos parte da família de Deus, que somos cidadãos do reino, da pátria celestial. Pois o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Pese embora Paulo primeiramente falou para os romanos, escreveu para os romanos, na verdade também a aplicação pode ser feita a nós que não devemos estar, ou seja, o pecado não deve nos dominar, mas antes devemos vencer o pecado pela graça de Deus, e devemos orar bastante para vencermos todos os atos pecaminosos. No entanto, dentro dessa compreensão do verso 14 do capítulo 6 aqui de Romanos, se fizermos um paralelismo com o verso 17 e o verso 20 deste mesmo capítulo, nós vamos compreender que até mesmo a hamartia torna as pessoas escravas. Por isso que várias vezes tem se dito que o pecado torna muitas das vezes escravos muitas pessoas. E não podemos deixar que o pecado nos torne escravos. Nós não podemos ser escravos do pecado, pois nós somos filhos de Deus. E todo aquele que se acha ou intitula-se ser filho de Deus não deve ser escravo do pecado. No entanto, outro termo para o pecado no Novo Testamento que eu posso aqui mencionar é o termo grego parakoe. Esse termo grego parakoe, que é outra terminologia bíblica do Novo Testamento para o pecado, ela significa indisposição para ouvir. Pode significar também desobediência. E na verdade parakoe, muitas vezes, deixa eu dar aqui um exemplo. Muitas das vezes existem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus simplesmente porque não querem ouvir. Negam, refutam, não querem ouvir. A pessoa vem, olha, irmão, a Bíblia diz assim, olha, temos que andar assim. Quer dizer, a pessoa ignora totalmente a Bíblia, totalmente as Escrituras Sagradas, que só prefere ignorar, não quer seguir o que a Bíblia está dizendo. Então, só o efeito de ignorarmos o que as Sagradas Escrituras dizem para nós, então também estamos pecando contra Deus. A nossa atitude de negligenciar a palavra de Deus, essa desobediência demonstrada, essa indisposição de ouvirmos, é um ato pecaminoso denominado parakoe. E muitas vezes ouvimos somente o que nós queremos ouvir. E em sentido supremo até, pecar significa em sentido supremo, pecado significa até fechar os ouvidos para Deus, dentro da terminologia parakoe. Fechar os ouvidos mesmo para Deus, porque você não quer saber da palavra de Deus, você não quer ouvir, você está mostrando indisposição e desobediência. Então, você está fechando os ouvidos para Deus, logo você está pecando. Então, essa indisposição para ouvir Deus é pecado, denominado parakoe. Então, logo que você não escuta a palavra de Deus, então você está negligenciando. E essa negligência, obviamente, é pecado. E esta parakoe, ele é um termo que aparece em alguns textos, tais como em Romanos capítulo 5, verso 19, também aparece em segunda carta aos Coríntios capítulo 10, verso 6, mas também aparece em Hebreus capítulo 2, verso 2. No entanto, tenhamos em mente e não esqueçamos desse termo grego, que é uma outra terminologia para o pecado no Novo Testamento, parakoe. Eu vou apresentar aqui outra terminologia que é parábasis. Parábasis tem vários significados. E um dos significados de parábasis significa reprimenda. E ela até, parábasis, é usada algumas vezes como uma metáfora para desconsideração ou até mesmo violação.
No entanto, parábasis significa também quebra de uma lei definida, promulgada, ratificada. E parábasis significa até criar transgressões. E é para que pecados possam tomar caráter de transgressão e desta forma intensificar a consciência do pecado e despertar o desejo pela redenção. Parábasis, como uma das terminologias bíblicas do Novo Testamento para o pecado, pode ser encontrado em alguns textos, tais como textos como Romanos capítulo 2, verso 23, no capítulo 4, verso 15 de Romanos. Eu não vou ler aqui na Bíblia todos os textos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então só estou aqui apresentando os textos, depois você pode ler. Repito, parábasis pode ser encontrado em textos como Romanos capítulo 2, verso 23, Romanos capítulo 4, verso 15, Romanos capítulo 5, verso 14, Gálatas capítulo 3, verso 19. Também pode ser encontrado em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14, e em Hebreus capítulo 2, verso 2. No entanto, existe ainda outra terminologia bíblica para o pecado no Novo Testamento, que é o termo paráptoma. Exato, paráptoma. Paráptoma, ela tem também vários significados. Então, estarei aqui apresentando alguns significados de paráptoma, que pode significar cair ao lado ou próximo a algo. Neste caso, pode ser algum objeto, alguma coisa. Então, cair ao lado ou próximo a algo, isso é um dos significados de paráptoma como pecado. Até mesmo também significa deslize ou desvio da verdade e da justiça. Desviar-se da verdade e da justiça, logo, primeiro aqui, desviar-se da justiça torna-se uma prática da injustiça, porque o oposto da justiça é injustiça. Podemos dizer o antônimo da justiça é injustiça. Antônimo, exatamente. O contrário. Agora, paráptoma também significa pecado e também significa delito. E pode ser encontrados em alguns textos, tais como Marcos capítulo 11, verso 25. Pode ser encontrado também em textos como Colossenses capítulo 2, verso 13. Romanos capítulo 4, verso 25 também aparece. Romanos capítulo 5, verso 15 a 18 também encontramos aí o termo paráptoma, que temos a tradução aí para a compreensão do pecado. Encontramos também no verso 20 de Romanos capítulo 5. Paráptoma ainda encontramos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, Gálatas, capítulo 6, verso 1, Efésios, capítulo 1, verso 7, também encontramos aí o termo grego paráptoma, que temos a tradução em português, uma compreensão para o pecado, neste caso, como deslize ou desvio da verdade, delito. Temos ainda outra terminologia, que é anomia. Anomia é um termo bastante conhecido. E anomia, eu já vi muita gente falar de anomia, por exemplo. A anomia pode significar condição daquele que não cumpre a lei. Então, todo aquele que não cumpre a lei torna-se um transgressor da lei, porque está infringindo a lei. Anomia, porque não conheceu a lei, porque transgrediu a lei. A pessoa transgrede a lei. Então, ali é um delito, é um ato pecaminoso. Anomia, o desprezo e a violação da lei. Iniquidade e maldade também são significados que enquadram-se dentro do termo grego anomia para o pecado, anomia. E anomia,
aparece em textos como Mateus capítulo 7, verso 23, aparece no capítulo 13 de Mateus, verso 41, aparece no capítulo 23, verso 28 de Mateus, aparece inclusive em Romanos 4, verso 7, em Hebreus capítulo 1, verso 9. E a palavra anomia, na verdade, descreve a condição de uma pessoa que vive e age contrariamente à lei. Então, isto significa que a pessoa se age ou vive ou age contrariamente à lei, logo é um violador, é um transgressor, está praticando ou cometendo pecado denominado anomia. E em primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, que é um texto onde muitos apegam-se para definir o pecado, aí define pecado como transgressão da lei e iniquidade. Então temos aí dentro desse texto de primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, aí aparecendo o termo grego anomia para o pecado. E ainda temos outros termos, como por exemplo a adiquia. A adiquia, ela significa injustiça, seja de um juiz ou até mesmo injustiça de coração e vida. A adiquia ainda significa uma profunda violação, seja da lei e da justiça, ato de injustiça. Isto tudo é parte do significado de adiquia, que é outro termo grego para o pecado. Um detalhe aqui importante é que adiquia comunica a nuance ética de injustiça ou ausência de justiça, e é traduzida como impiedade dentro do contexto de Romanos capítulo 1, verso 18 e 19, e também injustiça em segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, e até mesmo em primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, primeira carta de João, capítulo 5, verso 17. O Novo Testamento, na verdade, que é o testamento onde eu estou fazendo abordagens, onde se encontra essas terminologias bíblicas para o pecado. O Novo Testamento também emprega esse termo adiquia no sentido de injustiça ou crime para com o semelhante, para com o teu próximo, o indivíduo. E uma comparação disto como emprego no sentido de injustiça ou crime para com o semelhante, podemos encontrar em primeira carta de João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, e também no capítulo 5, verso 17 desta mesma primeira carta de João. Equiparam a hamartia com esses textos aí, equiparam hamartia com adiquia. E na verdade poderia aqui apresentar um resumo, já que muitos tem apresentado vários conceitos atinentes ao pecado. Em resumo de tudo isso, poderia eu aqui dizer para você que, embora uma revisão da terminologia bíblica para pecado seja útil para se compreender a complexidade do conceito, esses termos sozinhos ou em conjunto não nos levam a uma definição bíblica precisa de pecado. Isso tem que estar claro, porque o aspecto mais fundamental, conforme descrito no tema bíblico do Deus que trata com o problema do pecado, é que pecado é uma rebelião direta contra o senhorio e a soberania de Deus, bem como uma recusa em aceitar a sua autoridade sobre a vida, a conduta e o destino. No entanto, a negação de Deus jaz na raiz do pecado e pode assumir diferentes formas e atividades que abrangem relacionamentos além de dimensões éticas, morais, inclusive espirituais. Portanto, a terminologia bíblica mostra que o pecado não é uma calamidade que se abateu sobre o inconsciente humano, mas o resultado de uma atitude ativa
e voluntária da parte do ser humano. Além disso, pecado não é ausência do bem, é não atingir a expectativa de Deus. Isso aqui compreende-se como pecado. E um caminho mau que o ser humano escolhe por livre e espontânea vontade é pecado. Não se trata de uma fraqueza, na verdade, pela qual os seres humanos não podem ser responsabilizados, pois o ser humano, na atitude ou no ato de pecar, escolhe deliberadamente um caminho de rebelião contra Deus, de transgressão contra a sua lei e deixa de ouvir a palavra de Deus. Portanto, acima de tudo, pecado, como conclusão de tudo, pecado é tentar ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Pecado é rebelião contra Deus. Isto, sim, é pecado. Rebelião contra Deus. Ultrapassar os limites estabelecidos por aquele que é o Criador do universo. Neste caso, Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Por favor, em nome de Jesus, não esqueça de partilhar esse vídeo com as outras pessoas para que assistam esse vídeo. Se é realmente que você gostou, partilhe. Por que não partilhar conhecimento bíblico para as outras pessoas? Vamos contribuir na expansão do Evangelho. Até mais no próximo vídeo. Tchau.